e foi um dos primeiros hospitais gerais a contar com psiquiatra. A proposta de trabalho inicial do serviço era o atendimento a pacientes internados e familiares, mas de um jeito menos individualizado, né? Tinha o ambulatório de follow-up para os casos específicos, mas o principal era ajudar os profissionais nos diagnósticos diferenciais e eventuais encaminhamentos. Era discutir, né, fazer esse trabalho em grupos com os profissionais, interconsultas, respostas de parecer, no sentido mais de orientar a equipe do que de um trabalho individualizado com o paciente. E aí o objetivo, já naquela época, era a promoção de uma visão humanizada do paciente, tomado como objeto na terapêutica médica. E aí, nesse trabalho com uma equipe que, na época, era do hospital em geral, formado por servidores de carreira que estavam no hospital, muitos estão até hoje, desde que eram acadêmicos, então tinham um grande interesse nessas discussões em relação ao cuidar com o paciente. E aí, o trabalho, na época, do Centro de Psicologia Médica era esse, levantar esse tipo de discussão para entender o paciente de uma maneira integral e não apenas na dimensão biológica e mostrar para a equipe que está acostumada a lidar com a doença que a doença é um momento de ruptura na vida do sujeito. Então, como eu já falei, trabalhos mais em grupos e o atendimento individual ficava restrito a situações mais pontuais, transtornos psíquicos mais graves e pacientes impossibilitados de participar do grupo, por problemas clínicos mesmo. E nessa época, um trabalho inicial também foi se consolidando de formação de estudantes e profissionais, com estágios, seminários clínicos e a articulação de conteúdos teóricos à prática profissional, né? Bom, desde a equipe, né? Desde o início, então, com psicólogos e psiquiatras, como eu já disse. Em 2000, o hospital sofreu a municipalização e teve uma redução drástica do número de profissionais. Em 2006, retornou à esfera federal e a equipe foi sendo recomposta. E agora, em 2019, desde abril, nós não contamos mais com psiquiatra na equipe. Os 2 psiquiatras se aposentaram e é o primeiro momento em que a saúde mental está restrita ao atendimento dos psicólogos. Está aí um pouquinho de como isso ficou ao longo dos anos, né? Antes de 2000, né, um número grande de psicólogos, chegamos a ter 3 psiquiatras, e aí em 2000, com a municipalização, 2 psicólogos e 1 psiquiatra, e sempre com agente administrativo, né? Em 2006, fomos recompondo a equipe. 2009, a equipe estava, acho que no seu auge, e depois os contratos foram terminando, as pessoas foram sendo desligadas a despeito do serviço que precisava dessas pessoas. E agora a nossa realidade em 2019 é essa, são 8 psicólogos, nenhum psiquiatra e uma agente administrativa. O Hospital do Andaraí é um hospital também cirúrgico, mas a gente tem, cada vez mais tem crescido o atendimento oncológico, né? A gente conta com o setor de oncologia e o próprio perfil das cirurgias e dos diagnósticos tem voltado para a questão oncológica. São 315 leitos da unidade de pacientes internos mais a emergência e, atualmente, 246 leitos operacionais. A proposta de trabalho atual, nossa, é o acolhimento dos pacientes desde o setor de emergência. A gente conseguiu montar, nesses últimos anos, uma assistência na emergência que vem se consolidando cada vez mais. Agora, no momento, a gente conta com psicólogo na emergência de domingo a domingo, e a gente acredita que isso é bastante importante, né? Que o paciente, nesse momento de caos, né, que é a emergência
de um hospital público, numa área onde nós somos a referência de emergência, então é sempre uma emergência superlotada, além do sofrimento da doença, o sofrimento de estar naquelas condições e de não estar entendendo muito bem o que está acontecendo, então a gente acha que esse trabalho de emergência é primordial, né? E na assistência aos pacientes internados e seus familiares, a gente faz a avaliação e o suporte nos casos específicos, discussão de casos em equipe, encaminhamentos pós-alta e orientações eventuais que sejam necessárias. O acompanhamento ambulatorial nosso, ele é mais restrito. Ele é localizado em clínicas específicas. Hoje em dia, o trabalho é organizado com um psicólogo de referência por clínica, enfermaria, no caso. Lá nós priorizamos o atendimento às enfermarias. Então, a gente acredita que um psicólogo de referência em cada clínica possa facilitar a compreensão das especificidades das enfermidades, ajuda na vinculação com a equipe, isso que os colegas já falaram também, do médico saber nos procurar, saber o que dirigir e poder discutir os casos com eles, né? E a vinculação com os próprios pacientes e seus familiares. O objetivo é trabalhar a dimensão individual na assistência aos pacientes e familiares e institucional, nessa interface com a equipe multiprofissional. A gente, como já disse, prioriza o trabalho com paciente internado. Nesse momento, a gente vive uma sobrecarga profissional. Cada psicólogo é referência para 2 ou 3 clínicas, o que faz com que a gente tenha que dividir o tempo, e isso não é o ideal, né? E a gente não consegue fazer ambulatório de follow-up para algumas coisas que seriam essenciais. Por exemplo, um paciente que se opera e precisa usar uma bolsa de colostomia, ele se beneficiaria de um atendimento psicológico depois dessa internação. Mas a gente não consegue oferecer isso com o número de profissionais que nós temos agora. Aí está uma lista dos setores que a gente atende, né? O CTI, o Centro de Tratamento de Queimados, a Unidade Coronariana, Clínica Médica, Gastroenterologia, Hematologia, Ortopedia, Neurocirurgia, Ginecologia, Urologia, Pediatria, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Pneumologia e Cirurgia Torácica, Cirurgia Geral, Coloproctologia e Cirurgia Bariátrica. Isso nas enfermarias, né, nos setores, na unidade de pacientes internados. Na unidade de pacientes externos, que são os ambulatórios, a gente consegue contemplar o ambulatório de oncologia, de cirurgia bariátrica, avaliação pré-cirurgia e acompanhamento após, e da clínica da dor. Como eu já falei, a emergência agora está coberta em plantões diurnos, os 7 dias por semana. Agora a gente também conta com profissionais em plantão noturno, mais durante a semana. E a gente acredita que isso possa tornar a vivência de internação na emergência subjetivamente mais suportável, garantir a esse paciente que está chegando ao hospital um cuidado integral. E nós, como somos referência de emergência na região, nós temos recebido, por exemplo, muitos casos de tentativa de suicídio, que requer uma atenção especial, principalmente agora, nesse momento que a gente não conta com psiquiatra, né? A emergência clínica, ela recebe o paciente com uma tentativa de suicídio de uma maneira que precisa muito da ajuda do psicólogo, porque tem muito preconceito, lição de moral, tentativa de demover a pessoa da ideia, né? E a gente está ali para tentar garantir o cuidado a esse paciente e discutir, conversar sobre isso, né? O que leva uma pessoa a chegar a tentar se matar, né? Então, essa interlocução com a equipe que está de plantão na emergência, que já está sobrecarregada. Então, quando chega uma moça que tomou todas as medicações porque brigou com o namorado, isso é um problema, né? Porque eles estão preocupados com outras coisas, com a superlotação de serviço. Então, até poder conversar um pouco sobre isso, né? Tá aberto para ouvir o que os outros profissionais têm a dizer. E
acolhimento e orientação aos familiares, que também ficam muito assustados, principalmente no setor de trauma, e encaminhamentos pós-alta, né, que se fazem necessários. Bom, a minha apresentação foi mais curtinha, mas eu acho que o essencial era isso. Assim, a gente está num momento de transformação. Acho que estamos num momento muito difícil. Em cada vez a gente conta com menos profissional e mais demanda. As pessoas estão perdendo seus planos de saúde, estão precisando recorrer à assistência pública e ficam cada vez mais assustadas com isso. E o tempo que as coisas levam, né? Às vezes o tempo até sair uma cirurgia, o tempo até sair o resultado de uma biópsia, isso é extremamente angustiante para o paciente e para o seu familiar. E o suporte do psicólogo nesse momento faz diferença, né? A gente nota que poder acolher a pessoa nesse momento faz diferença, né? E aí, uma colega essa semana mandou no grupo uma citação do Hélio Pellegrino, e eu queria ler porque eu achei que era pertinente para o que a gente está falando, né? Quando você resolve tratar, cuidar de uma pessoa, já tomou partido dela, ou seja, daquilo que você acha que seja sua saúde. Não existe neutralidade nem distanciamento. O que existe é discrição, silêncio. Um silêncio que significa consentimento. Consentimento com a existência da pessoa. E isso é uma posição de amor. A pessoa adoece por carência de verdadeiras relações pessoais. Se você lhe der impessoalidade e neutralidade, dará exatamente o que lhe causou a doença. A tarefa da psicanálise ou da terapia, da psicoterapia, é da construção do encontro. Não há encontro que seja impessoal. Impessoal é o desencontro. E eu acho que é um pouco isso que a gente procura fazer. Obrigada. Obrigada, Ana. Eu gostaria agora, então, para compor a mesa, né? Fazer sua fala, Ellen. Ellen ou Márcia? Márcia, vem você? Não vem você, Márcia. Márcia Natal Batista Abreu, responsável técnica do Hospital Federal de Bom Sucesso. Bom dia, eu sou responsável técnica pelo Serviço de Psicologia do Hospital Federal de Bom Sucesso. Bom, o nosso hospital é muito grande, né, tanto em extensão física quanto em número de atendimentos. Então, fazer uma apresentação é até um pouco difícil enxugar, né? A gente tenta, mas são muitas ações em função, inclusive, da grande extensão que ele possui, da grande extensão em número de clínicas, mas eu vou tentar ser breve, tá? Bom. Estamos dentro do contexto do Ministério da Saúde, nosso diretor-geral, Dr. Roberto Cotrim, chefe substituto da DMEA, Dr. Rodrigo, responsável técnica pelo serviço chefia Márcia, né, sou eu, e a substituta Psiana Lúcia Filhos. Falar um pouquinho do nosso hospital. Nosso hospital foi criado, inaugurado em 1948 pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra, né? Depois, ainda em 40, na década de 40, ele era conhecido como IAPETEC, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Empregados em Transportes e Cargas. E para isso ele também foi criado, para atender aos trabalhadores de transportes e cargas. Na década de 60, com a fusão dos institutos, ele passa ao INPS, né? Então, Instituto Nacional da Previdência Social. Em 90 é integrado ao SUS e a partir de 2007 passa a se chamar HFB. A mudança de Hospital Geral de Bom Sucesso da nomenclatura para o Hospital Federal de Bom Sucesso carrega em si também uma intenção de passar de um hospital geral que atendia tudo para um hospital mais focado nas especialidades. Difícil é conseguir, né? Porque são tantas demandas que o hospital muda o nome
mas mudar o foco, centrar o foco é muito difícil. É um complexo hospitalar com múltiplos pavilhões, são 6 prédios, uma área de 42 mil metros quadrados, localizado numa área estratégica da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é a confluência, né? Linha Vermelha, Linha Amarela, Avenida Brasil. Aproximadamente 5 mil funcionários, entre Ministério da Saúde, terceirizados, contratos temporários, profissionais das empresas que trabalham lá dentro, somam, em média, 5 mil funcionários. A missão do hospital é promover a atenção integral à saúde, oferecendo serviços de qualidade à população com atendimento humanizado e multiprofissional, integrado ao SUS, participando da formação e desenvolvimento de recursos humanos. Nossa, agora ficou meio complicado de enxergar. É referência em média e alta complexidade para a população do Estado, atendendo pacientes da cidade do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense e de outras localidades. O perfil do hospital é predominantemente cirúrgico, né, e possui mais de 56 serviços especializados, como cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia geral, cardiologia, neurocirurgia, urologia, transplante renal, oncologia, maternidade de alto risco, UTI neonatal, cirurgia vascular, ginecologia, CTI, pediatria, endocrinologia, entre outros. E emergência, né, gente? É o maior hospital da rede pública do Estado em volume de atendimentos mensais. Em média, são 5 mil consultas ambulatoriais por mês, 1.200 atendimentos de emergência, 1.300 internações, 120 mil exames laboratoriais e 5 mil exames de imagem. Eu estou tentando assim, vocês alcancem a dimensão do que é trabalhar num hospital gigantesco como esse, né? É vinculado ao Ministério da Saúde, sempre com grande interesse em estar alinhado com a Política Nacional de Humanização. Bom, ficou ali para cima, né? Eu não sei como fazer. Mas deixa para lá. É a especificidades da localização, tá, gente? Que está escrito ali. Bom, estamos em Bom Sucesso, inseridos na área programática 3.1, que tem algumas especificidades, né? Primeiro, ele está situado em Bom Sucesso, na confluência de 3 vias, né? Como eu falei, Avenida Brasil, Linha Amarela e Linha Vermelha, é uma área estratégica da região metropolitana do Rio de Janeiro. A P31, na região norte do município do Rio, tem como características a alta densidade demográfica e alguns dos piores índices de IDH do município do Rio de Janeiro, que é Manguinhos. E também, né, temos o Complexo da Maré, estamos dentro, né, do Complexo da Maré e do Complexo do Alemão. Mas não é bem assim, né, gente? A gente também está ali na Ilha do Governador, são sutilezas, né? A nuance de um hospital que está dentro de uma área tão povoada como é o Complexo da Maré, o Complexo do Alemão e Manguinhos, além de bairros como Ilha do Governador, também próximo à Penha e outros, é para tentar trazer um pouquinho da sutileza dos atendimentos com relação ao adoecimento e a complexidade de um paciente que está inserido numa área de tanta violência. São bairros, né, bastante heterogêneos e alguns apresentam melhores condições de vida do que outros, mas convivendo com problemas típicos das grandes metrópoles. Dificuldade de acesso à unidade de saúde, dificuldade de transporte, dificuldade de recursos financeiros. E é uma região com violência e criminalidade, muita violência e criminalidade, dificuldade no acesso e consumo de serviços de saúde, superpopulação, pobreza, desigualdades sociais, áreas com fragilidades urbanas, saneamento, transporte, crescimento desorganizado, carência de áreas verdes e espaços culturais, esportivos e de lazer. Bom, agora vamos falar um pouquinho do serviço de psicologia. A primeira psicóloga do HFB, a Marta, chegou em 1987. E ali começou o trabalho no transplante renal, através de um programa, de uma parceria com o INCA. A Marta, então, do INCA, começa a trabalhar no transplante renal e aí a psicologia começa a se sedimentar. Em 95, éramos, então, 3 psicólogas. A Marta do INCA e eu e Ana Maria, recém-chegadas da LBA, já com uma carreirinha aí de 10 anos, né, de trabalho pela LBA, as duas. Em 2003, nós criamos o serviço de psicologia.
com o apoio da direção. Nessa época, então, éramos 7 psicólogas. Tínhamos mais 2, Ana Maria e Marília, recém-chegadas de um concurso da Marinha, a Heloísa, recém-chegada também da maternidade Praça 15, a Eliane, contratada para o transplante hepático, e eu, Marta e Ana, né? Éramos 6 estatutárias e um NERJ. Nosso serviço ele foi criado junto com a elaboração de um projeto. E nesse projeto nós também estabelecemos que não ficaríamos juntas com a saúde mental, né? Com o serviço de saúde mental. Nós trabalharíamos com parceria, mas não seríamos muito. Criamos, então, serviço de psicologia, com o apoio total da direção, Dr. Vitor Grabois, que era um grande incentivador do trabalho da psicologia no hospital. Não voltou muito, né? Em 2004, nós tivemos a inauguração do espaço físico da psicologia. E assim, foi uma batalha, por quê? Como o hospital é muito grande, nos ofereceram uma sala em um dos prédios clínicos. Mas, na verdade, a assistência, o serviço social, a enfermagem, a nutrição estavam no prédio administrativo. Então, nós queríamos que o nosso serviço tivesse também a localidade física no prédio da área administrativa, né, junto com os outros serviços. Então, foi uma batalha, e essa batalha nós saímos com a decisão do próprio chefe, né, do serviço social, de compartilhar, de dividir o espaço físico conosco. Então, tivemos o nosso serviço através de uma divisão da sala do serviço social, que era uma sala espaçosa. Foi feita uma obra para o serviço de psicologia. Na época, a sala era bastante adequada, porque nós éramos poucas, né? Hoje está muito pequena. Então, em 2004, foram inauguradas as instalações físicas, um espaço com secretaria, sala de chefia e de equipe. Nessa época, então, éramos um efetivo de 8 psicólogas, chegou a Maria Clara, do INTO, 7 estatutárias, uma NERJ, um agente administrativo, e cobríamos cerca de 8 clínicas. Em 2005, nós decidimos que íamos registrar o serviço no Conselho Regional de Psicologia. Por quê? Nosso hospital tem uma frequência muito grande de embates, né, que envolvem a questão de resistência também a situações que se apresentam no Ministério da Saúde e que a mídia mostra muito para vocês. Então, nós conversávamos muito e a gente pensou o seguinte: a área médica ela tem muito como apoio o CREMERG. Então, na época, vamos trazer, os médicos levavam o CREMERG no hospital para fazer resistência, para estar dando apoio a eles. E aí nós conversamos que também iríamos registrar o serviço no Conselho. Somos o primeiro serviço de psicologia registrado, cadastrado no Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. E a gente ficamos muito orgulhosas quando recebemos o certificado, né, tem foto ali da gente depois, e que aí nós ouvimos dentro do CRP. É o primeiro serviço de psicologia que se cadastra aqui no Conselho. Então, em 2005, o registro. E até entre 2006 e 2009, a ampliação do efetivo para 13 psicólogas. Com o quê? Com o concurso, né, que foi um marco muito importante para nós, com a chegada das psicólogas, né, Cláudia, Tereza, Leila, Patrícia, que agora está aqui, Cristina, Luciana, Daniele e Deise e Débora. Então, nessa época, entre 2006 até 2009, nós somávamos... onde estou, 13 psicólogas. Até aí, alguém já havia saído, né, duas psicólogas do concurso também pediram transferência, então estávamos com um número de cerca de 13. Tá? Atendíamos, em média, 18 clínicas. Em 2018, passamos a 14 psicólogas, 12 estatutárias, mais 2 NERJ, um agente administrativo, assistência em 16 clínicas. E, atualmente, em 2019, nossa equipe é composta por 16 psicólogos, conseguimos, né, a recontratação da Tainá, que é a psicóloga do transplante renal, conseguimos a contratação do Paulo, que está na emergência, a Joana, que é da cirúrgica, e a Luísa, que é da UTI neonatal, além de toda a nossa equipe de estatutários. Assistência, atualmente, em 23 clínicas, somos 12 estatutárias e 4 NERs. Impactos importantes de 2014 a 2019. Tivemos 2 aposentadas, Marta e Marília.
todas duas estatutárias. 3 psicólogas em licença para tratamento da própria saúde por período prolongado, mas felizmente todas 3 já retornaram. E o ingresso de 4 psicólogos do NERJ. Aí a gente coloca como impacto positivo. Essa é a nossa equipe e o serviço onde desenvolve atividades, né? Ana Lúcia, clínica médica A e B e chefe substituta. E a gente fazendo a apresentação e conversando, eu me dei conta que a gente fala clínica médica A e B como se fosse uma clínica só, mas não é não, né? Clínica médica A, feminina, né? Clínica médica B, masculina. Então, na verdade, a Ana também está em 2 clínicas enormes, em andares diferentes, né? Ana Maria Guimarães Cavalieri, que é cirúrgica B, Cláudia De Paulo, que é cardiologia e apoio da creche, suporte à creche, Débora, que é pediatria, para uma clínica só, mas é gigantesca, Deise Lúcia, que é neurocirurgia e neurologia clínica, Heloísa, maternidade, Flávia, que é a educação e apoio de hospitalização, é a ADES, Joana, clínica cirúrgica A, Luciana, endocrinologia e apoio à cirurgia vascular, Luísa, UTI e neonatal, Márcia, referência da ginecologia e chefia do serviço, Maria Cristina, saúde do trabalhador e CTI. A gente não pode colocar CTI com a letrinha minúscula, né, que na verdade é onde a Cristina atualmente dá apoio, ela é mais referência da saúde do trabalhador, mas é uma sigla, né, mas na verdade ela desenvolve mais atividade, maior parte do tempo na saúde do trabalhador. A Maria Clara, que é da oncologia, o Paulo, que é da emergência, administrativo, Tainá, transplante renal e nefrologia, e Tereza Cristina, cardiologia e esofagularingologia. Nossa equipe de acadêmicos, né, estagiários, nós contamos com estagiários desde 2003, e assim como, para nosso espanto, até quando nós fizemos a soma essa semana, constatamos que de 2003 a 2019 fizeram parte do serviço de formação de acadêmicos 76 estagiários, né? Eu tenho uma alegria muito grande, que é ter a Ágata aqui, que é lá do INTO, que foi minha estagiária, e ter a Bianca, que é a atual, né? Agora a Ágata já está no INTO como psicóloga. Enfim, a Aline, que é a supervisora, é a Luísa, Bianca é a Márcia, Carlos André, da área administrativa, é o Sérgio, Débora Cristina é a Luísa, Débora Siqueira é a Débora Pereira, Denise Rodrigues é a Joana, a Elisa é a Débora, Carolina é Débora também, Priscila é a Maria Cristina, Rafaela Heloísa e a Thaís Luísa Carolina. O acadêmico de psicologia do Hospital de Bom Sucesso participa de diversas atividades e é uma força muito importante para nós, né? É um reforço muito grande no desenvolvimento de trabalho. A missão do serviço de psicologia, né, que é oferecer uma escuta diferenciada, privilegiando a expressão dos sentimentos e focalizando aspectos psíquicos inerentes ao processo de adoecimento. Hoje, nós falaríamos processos de produção de saúde. Essa missão, ela beira 20 anos, né, gente? A gente não falava tanto em cuidados paliativos, em doenças crônicas, então usamos ainda o termo cura. Talvez caiba uma revisão e a gente passar, né, a adotar adoecimento, processos de produção de saúde, tá? De cada indivíduo. É missão também da equipe planejar, desenvolver, coordenar e avaliar atividades técnico-científicas, programas e projetos específicos da área de psicologia e sua inserção no contexto das diversas clínicas do Hospital Federal de Bom Sucesso, acompanhar, orientar e prestar assistência psicológica aos pacientes hospitalizados ou em tratamento ambulatorial e seus familiares. Bom, as principais atividades desenvolvidas, eu não vou ler uma por uma, né, para não ficar cansativo pelo tempo, mas assim, o atendimento psicológico a pacientes, atendimento, assistência ao trabalhador. Ontem, quando eu fui falar reforçar com o nosso chefe, né, doutor Rodrigo, a apresentação hoje, quando chegou nesse item, né, atendimento psicológico a pacientes, assistência ao trabalhador, ele falou, Márcia, pode falar lá que eu disse que ser psicólogo no Hospital de Bom Sucesso não é para principiante, não. Porque a gente não sabe quem fica mais doente. Ele pode falar desse jeito, o profissional ou o paciente. E é verdade, né? O adoecimento de profissionais é muito alto. A Maria Cristina é procurada no seu trabalhador. Toda a equipe reforça o atendimento do trabalhador, apesar de a gente tê-la como referência, e quem concentra o trabalho principal é ela, mas, na verdade, vários profissionais da equipe, atualmente também o Paulo está fazendo um trabalho na emergência,
atendem profissionais. A procura é muito grande, pelo tipo de atendimento, pela complexidade do paciente, por todo o trabalho, tudo está envolvido no trabalho no Hospital de Bom Sucesso. Então, atendimento em psicoterapia de grupo, avaliação diagnóstico psicológico, elaboração de laudos e registros, matriciamento dos pacientes em acompanhamento psicológico no HFB, acolhimento e assistência psicológica aos familiares cuidadores em percurso de sofrimento psíquico, né, com sofrimento psíquico diante do percurso de atendimento do paciente, avaliação e acompanhamento de crianças durante visita a familiares, atividades de grupo de sala de espera e follow-up, participação em consulta conjunta e interconsulta, participação em rounds e sessões clínicas. Estamos inseridos também em vários programas e projetos institucionais, né, que é o Grupo de Apoio Laringectomizado Total, Grupo de Suporte aos Pacientes Cirúrgicos Pós-Alta na Cardiologia, Grupo de Pacientes Internados no Serviço do Coração, Visita de Irmãos na UTI Neonatal, Visita de Irmãos na UTI Neonatal, participação em visita domiciliar em equipe multiprofissional, Grupo de Acolhimento e Identificação de Demanda no Ambulatório de Pediatria do HFB. A procura por atendimento de crianças é tão grande que a psicóloga da pediatria, a Débora, criou um trabalho, né, de escuta para acolhimento e identificação da demanda, se a demanda realmente é para o HFB ou se é para a unidade de saúde externa. A nossa rede ela é muito precária, o nosso hospital está inserido, né, num contexto de precariedade de recursos. Então, a criança tem problema na escola, manda para Bom Sucesso. Tem problema de aprendizagem, problema de comportamento, vai para Bom Sucesso. Quando, na verdade, o foco do nosso trabalho é o trabalho da enfermaria, né? É o trabalho do paciente do hospital, em tratamento no hospital, seja em ambulatório ou enfermaria, mas o ambulatório do hospital e não um ambulatório de porta aberta para a rua. Acolhimento, grupo de acolhimento, orientação e encaminhamento com os pais de crianças e adolescentes em acompanhamento no ambulatório de pediatria, acolhimento, avaliação, acompanhamento e encaminhamento para tratamento especializado de gestantes e puérperas em situação de risco e vulnerabilidade psicossocial, que é um trabalho da Luísa, usuárias de álcool, crack, né, e outras substâncias, parceria com a Coordenação de Segurança e Saúde do Trabalhador e com a disciplina administrativa para ação junto aos funcionários em situação de abandono do serviço. Nós passamos a ser chamadas atualmente, quem faz mais isso é a Psicologia da Saúde do Trabalhador, para dar suporte ao profissional que está, então, em condição de abandono de emprego. Aquele profissional que está faltando, né, que não aparece, vai ser feita uma visita do serviço social e a psicologia é convocada para participar também. Ainda como atribuições, somos membros de comitês, né, Comitê de Ética em Pesquisa, Colegiado da Emergência, Grupo Técnico de Humanização, Grupo de Estudos Balint, foi criado agora recentemente, a Ana, a Débora, a Luciana, Paulo também parece estar fazendo parte. A frequência, né, de chamamento da instituição para desenvolvimento de um trabalho de grupo Balint produziu o desejo de criação de um grupo de estudo sobre Balint. Supervisão de estágio, participação em eventos diversos, internos e externos, treinamentos de vigilantes, treinamentos de recepcionistas, treinamentos de assessoristas, higienização das mãos, é um curso que a gente faz todo ano para os estagiários, né, que eles fazem, aliás, e nós repetimos também, cuidados necessários no ambiente hospitalar. Nós percebemos que o estagiário acadêmico ele chega muito puro, né, para trabalhar e coloca objetos pessoais, a questão do jaleco, a questão da higiene, então nós também cuidamos desse aparato de cuidado, né, com o acadêmico para que ele realmente não adquira, ou adquira o mínimo possível, né, de consequências danosas à saúde pelo estágio no hospital. Oficinas de maternidade e uso de drogas, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, entre outros. Bom, ali eu chamei de potência. Uma potência do serviço de psicologia é a realização de plantões APH. Por quê? Nós estamos inseridos nas clínicas, né? O profissional ele atende, tem uma clínica de referência, onde ele atende, principalmente, está inserido ali no contexto multiprofissional. Só que nós não conseguimos atender ao hospital inteiro. Como vocês viram, são 56 especialidades. Então, o que nós fazemos? Algumas clínicas são atendidas por pedidos de parecer. Só que o volume de pedidos de parecer é muito grande. Então, o plantão APH atualmente dá conta, né, de grande parte desses pedidos de atendimento,
das enfermarias. Ainda assim, toda a equipe ajuda, né, participa por um revezamento, mas o pesado da enfermaria hoje está por conta da equipe de plantões APH. Uma outra potência é a produção técnico-científica de protocolos e instrumentos de suporte ao trabalho desenvolvido. É uma característica muito legal da nossa equipe, que é o desejo e a motivação por produzir protocolos, produzir documentação. Então, a gente tem um trabalho anual, né, que é a meta SAD, e normalmente, com frequência, para a produção dessa meta, a gente escolhe um tema. Então, tchau. Oi, e tchau. E a gente acaba construindo esses protocolos, né, com a participação coletiva. Uma potência muito grande da equipe de psicologia do Hospital de Bom Sucesso é a capacidade de produção coletiva, né, a capacidade de se reunir para produzir trabalhos em grupo. Individual também, né, gente? Mas em grupo é uma arte, né? Trabalhar em grupo é uma arte. Criação do dia núcleo. A gente fez uma proposta à equipe, a equipe topou, a gente ter um dia comum para todo mundo no hospital. Esse dia é quarta-feira, né, toda manhã de quarta-feira. Então, eu posso trabalhar segunda, terça e quinta? Não, tem que ter, a quarta-feira tem que estar presente ali naquele horário. E a cada quarta-feira a gente tem uma reunião, é de APH, é de equipe, né? A equipe da APH, a equipe de supervisores de estágio, ou da MetaSAD, ou produção técnico-científica, discussão de caso clínico, atualização mensal, e com isso a gente se encontra com muito mais facilidade, porque é um dia comum a todo mundo, né? Ficava muito difícil antes, e nesse dia eu não posso, não, e a gente criar um rodízio, então temos um dia núcleo com a presença de todos os profissionais na casa. O programa de estágio também é uma potência no serviço e contribui com o desenvolvimento do estagiário e da equipe. Bom, aí são os desafios, a palavrinha que está lá para cima e sumiu, né? Desafios para o profissional de bom sucesso. O cotidiano do profissional que trabalha na unidade, dificultado pela violência do entorno e agravado pelo impacto dos desdobramentos do trabalho com pacientes vítimas dessa violência. Na verdade, a questão não é o lugar onde estamos inseridos, né? É o que este lugar acarreta a nível de volume também de atendimento de pessoas com agravos, né, à saúde em decorrência de violência urbana. A descontinuidade do tratamento psicológico pelo paciente em decorrência de fatores diversos de ordem econômica e social, como recursos financeiros escassos para o deslocamento, rede restrita de suporte, agravos decorrentes da violência urbana e etc. Outro desafio, o trabalho multiprofissional com equipes onde há incidência de residentes na rotina, implicando na dificuldade de continuação das ações anteriormente propostas. Aquele médico que fez um pacto, né, com o paciente de dar seguimento ao trabalho dessa ou daquela forma, e sai, interrompe a residência, ou acaba a residência, entra outro, e acaba que a psicologia tem que, muitas vezes, é convocada a dar conta de sentimentos difíceis que estão atrelados à ausência de uma continuidade de um trabalho pactuado lá atrás. A complexidade clínica dos pacientes atendidos num hospital de grande porte, onde é frequente o acometimento de comorbidades importantes, a alta incidência de pacientes em situação de risco e vulnerabilidade psicossocial por uso abusivo de substâncias psicoativas e a elevada rotina burocrática atualmente, né, por algo que todo mundo conhece, chamado CIREF, que rouba um tempo importante da gente, né, no computador e numa rotina burocrática um pouco pesada, complementados pelas inconsistências apresentadas, e ali também escondidinho a ausência de um PCCS, né, que foi falado já pela doutora, né, como incentivo e como reconhecimento do trabalho realizado, do investimento realizado. Ainda como desafios, clínicas que não têm psicólogo na rotina, urologia, dermatologia, ortopedia e vascular, uma vez que nós temos uma psicóloga que dá apoio ao vascular, mas não é de lá, e é uma clínica com impacto de sofrimento psíquico muito grande, né, no paciente. Cuidados paliativos. A equipe de bom sucesso entende que o trabalho com cuidados paliativos ele é um trabalho que não é específico de uma psicóloga especialista. Porque, para nós, o trabalho de escuta feito pelo psicólogo já é o trabalho em cuidados paliativos, né, de acompanhamento, de escuta e acompanhamento desse paciente. Porém, existe uma enfermaria, existe um volume também muito grande de pacientes em cuidados paliativos e a demanda é muito grande. Clínicas com quantitativo insuficiente de psicólogos, que é a broncoesôfago, né, que tem meia, né? A cardiologia, a saúde do trabalhador, clínica médica A e B, maternidade, pediatria, também aí o CTI,
A cirurgia plástica a gente responde por parecer, mas talvez desse para colocar aí também como uma clínica de grande demanda. E assim, para ilustrar muito rápido, a gente trouxe um caso clínico, né, para tentar trazer um pouquinho da clínica para vocês. A gente vai falar, né, de um caso que foi atendido na nefropediatria pela Débora. As iniciais, né, a gente vai chamar de ADRO, né, para não identificar o jovenzinho. Na primeira edição ele tinha anos, né, internou em 2015 na enfermaria da pediatria. Composição familiar, família composta por pai, mãe e a criança, na época filho único. Quadro clínico, síndrome nefrótica idiopática, córtico-resistente, com consultas ambulatoriais mensais e sucessivas internações por períodos de 20 a 30 dias pela emergência. Foi realizado transplante renal em 2017, bem sucedido. As internações se davam por anasarca, que é a retenção de líquido e edema generalizado, e eventualmente quadros infecciosos típicos da infância. O paciente apresentava resistência ao tratamento com medicamento via oral, porém, quando internado, foi identificada a resistência também à medicação intravenosa. Era uma criança muito agitada, que chamava a atenção de toda a enfermaria para ele e convocava todos os profissionais. Em algumas internações foi iniciada, então, a pulsoterapia, que é uma dose forte de corticoide, por um período para tirar o paciente da crise. Ele também recebia dose de albumina. Bom, essa criança apresentava... Ali a gente tem escrito demandas para a psicologia, tá, gente? A criança apresentava comportamento agitado, irritadiço, desafiador. Poderíamos até pensar em TOD, né, o transtorno opositor desafiador. Choro fácil de difícil controle, significativo atraso na linguagem, e começou a se expressar com linguagem verbal com 5 anos, aproximadamente, portador da síndrome nefrótica idiopática. A equipe médica de enfermagem solicitava abordagem frequente aos familiares, a psicologia aos familiares, em função das dificuldades da criança de fazer a ingestão de medicamentos. A família de ADRO, né, do jovenzinho, o pai era portador de epilepsia sem acompanhamento médico, a mãe era uma professora muito resignada, que mais tarde pede demissão do emprego para se dedicar totalmente ao seu filho, e uma rotina bastante comprometida por uma rede de suporte bem restrita. Com o tempo, o pai passou a visitar menos a criança, porque a cada visita do pai havia um sofrimento muito grande da criança. Ali tem, lá em cima está escrito, projeto terapêutico da equipe de psicologia. Abordagem psicológica no leito, com recursos lúdicos, visando minimizar o sofrimento psíquico decorrente das longas e sucessivas internações e consequentes privações de experiências e atividades típicas da infância, acolhimento e suporte psicológico à mãe, intervenção psicológica aos familiares frente ao processo de transplante renal do doador falecido, interconsulta com a equipe multiprofissional e consulta conjunta, atuação da psicologia em âmbito de equipe, permitindo que os atravessamentos institucionais não comprometessem o cuidado integral com a criança, escuta qualificada, né, lá de acordo com a nossa missão, e olhar ampliado com foco nas singularidades da criança e seu contexto sócio-histórico familiar. É nesse momento que entra a subjetividade, né, que é o principal cuidado da psicóloga, da psicologia dentro do hospital. Observação. Atualmente, né, a criança mantém-se estável clinicamente, sem reinternações, é visto em consultas de rotinas levado, porém, dentro de um contexto de criança na enfermaria, não tão agitado quanto antes, inserido em rede de ensino, está na escola, foi observado durante consulta ambulatorial de rotina na nefro, com comportamento compatível com a faixa etária, e a família aumentou, ganharam mais um bebê. Eita, que bom. Isso aqui é uma produção coletiva da equipe, ficou elegível, que pena. Esse ano, como meta SAD de 2019, nós criamos um instrumento para colocar para todos os pacientes atendidos na enfermaria. É a entrevista inicial de psicologia, que se tornou um instrumento para uso com todos os pacientes por toda a equipe. Aqui é uma estatística, vou passar bem rápido, né? Primeiro trimestre de 2019, lá em cima está escrito procedimentos catalogados pelo CBO. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Aqui são atividades não catalogadas pelo CBO. Diante da cobrança da instituição, né, há muitos anos, e uma cobrança que a gente entende que faz parte, né, do trabalho, da criação de protocolos e de instrumentos,
de apresentação de estatística e produtividade, nós resolvemos também criar um material que contemplasse as atividades de não só de assistência, né, também de estudos, de pesquisa, de registro em prontuários, de supervisão de estágio. Então, são atividades que não são catalogadas, isto é, não seriam faturadas, mas que gastam, que ocupam parte do tempo do psicólogo. Uma parte inferior a 50%, tá, gente? Porque se for maior que 50%, a gente perde o direito à insalubridade. Bom, aqui é um total de pedidos de parecer em 2018. Vejam bem, parecer é, na maioria das vezes, clínicas onde não tem psicólogo na rotina ou que o psicólogo não seja dia do psicólogo e seja uma urgência, né? Em 2018 foram 510, até agora em 2019, 356. Esse é um extra, né, além de todo o atendimento que já é feito nas enfermarias ambulatórias. Aqui a nossa equipe, né, aqui lá em 2000 e qualquer coisinha. Ali o nosso registro lá no CRP. Agora, recentemente, uma visita ao CRP também. E lá em cima, uma foto que nós tiramos ano passado. Maria Cristina, em 2 estagiários. Agora, meu Deus, o nome é Evelyn e o menino é o Matheus. A Heloísa, Luísa. Lá atrás está o Sérgio. Ana Maria, Joana, Maria Clara, Márcia, Deise, Luciana, Ana Lúcia, Flávia, Tereza, a Débora, acadêmica da Débora, a Cláudia, a Dominique e uma outra estagiária da Heloísa, que agora não me lembro o nome, gente. Se alguém lembrar, fala. De nome difícil. Vamos lá, diferente. Bom, agradecimentos, né? A gente aprende que deve agradecer sempre, né, gente? Mas sempre tem um porquê para a gente agradecer. Então, vamos. Federal de Bom Sucesso, pelo seu compromisso, dedicação e competência, desenvolvimento das atividades, incluindo a participação na elaboração desse material. Como eu disse, nossa produção em geral é coletiva. Ao Conselho Regional de Psicologia, né, especialmente a Rosilene, pela viabilização do evento, a Direção-Geral do Hospital Divisão Médico-Assistencial, pelo reconhecimento, apoio e valorização do trabalho realizado pela equipe de psicologia. Bom, é do Rubem Alves, também ficou escondidinho, não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Então é isso, né? As metamorfoses. Obrigada, Márcia. Vou chamar agora a Ellen, do Hospital Federal do Cardoso Fontes. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença de vocês. Sei que a plateia já está bastante cansada, a gente está no mesmo molde, né? Falando quase as mesmas coisas. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Como a gente combinou nas reuniões, eu vou falar um pouquinho sobre o histórico do hospital e vocês vão vendo que as coisas se repetem um pouco, né? Nós somos hospitais federais e a nossa história está intimamente ligada à história das políticas públicas de saúde. Eu sou do Hospital Federal Cardoso Fontes, que é um hospital que fica em Jacarepaguá, ali na Grajaú Jacarepaguá, na descida, né, para quem está indo para Jacarepaguá. É um hospital de média e alta complexidade que está inserido no SUS, no nível terciário de atenção. Aqui eu vou fazer um histórico bem rápido do Cardoso Fontes, né? Nós somos, ficou muito claro, mas nós somos um hospital que começou, né, que foi fundado em 1945. O hospital fica ali nessa região onde fica o Parque Nacional da Tijuca, e esse foi o motivo da escolha do hospital. Nós começamos como um hospital para tuberculosos e se entendia que o ar da montanha era uma área importante para o tratamento. Nessa época, nós tínhamos um tempo de internação bastante elevado, de mais de 2 anos, e os pacientes, o hospital começou como um hospital para tratamento de questões respiratórias, né, em 1945. Ao longo da história, o hospital ele começou como um instituto de aposentadorias e pensões
dos bancários. Isso é uma coisa interessante para quem gosta de história. Eu acho que muita gente que faz psicologia gosta de história também. Essa história tem a ver com a história também das políticas públicas nossas, né, brasileiras. E a gente começou como um instituto, né, para atendimento aos bancários. Nós passamos para ser um hospital do INAMPES, e depois da Constituição do SUS, em 90, nós passamos a ser um hospital do Ministério da Saúde. Em 2005, nós tivemos, né, o hospital foi municipalizado, como boa parte dos hospitais federais. Em 2005, a gestão foi devolvida para o governo federal, e a partir de então, né, a partir de 2007, a gente começa a contar uma história do serviço de psicologia. O Hospital Federal Cardoso Fontes, né, como o perfil dele, é um hospital geral que presta atendimento de média e alta complexidade, com serviço de emergência integrado à rede SUS do Sistema Único de Saúde, né? A nossa missão é prestar assistência hospitalar de média e alta complexidade, com qualidade e de forma humanizada, integrada às atividades assistenciais oferecidas pelas demais unidades que compõem a rede de atenção à saúde do Rio de Janeiro. Aqui, né, está mostrando, né, uma figura para mostrar a missão do hospital, né, que é promover essa assistência humanizada e de média a alta complexidade. Aqui tem a estrutura do hospital. Nós somos um hospital que tem 192 leitos. Nós temos 4 prédios. Essa foto desse prédio é o prédio da internação. Aí, no primeiro andar, nós temos a emergência e alguns serviços ambulatoriais, e o serviço social também está nesse primeiro andar. A nossa emergência tem 12 leitos e uma UPG com 6 leitos, uma unidade de pacientes graves. Nossa emergência era para ser uma emergência referenciada, mas ela, na prática, funciona como uma emergência aberta. No segundo andar, nós temos a unidade de internação, né, da clínica médica. E no terceiro andar, a clínica cirúrgica, as clínicas cirúrgicas, né, ginecologia, cirurgia geral, vascular e CTI. Um outro prédio é onde está a pediatria, que totaliza 28 leitos entre CTI e enfermaria. E aí, fazendo um breve histórico do serviço de psicologia, o Cardoso Fontes é um hospital que passou por gestões muito diferentes e a gente não conseguiu buscar uma história anterior, né, mais antiga do Cardoso Fontes, da psicologia no Cardoso Fontes. A gente não tem essa história, então a gente começou na nossa linha histórica aqui a partir de 2007, que foi uma contratação que a gente teve, né, que o hospital teve, a partir da refederalização dos hospitais, né? E aí nós tivemos a contratação de algumas funcionárias pelo contrato temporário da União. Em 2007, se formou um serviço de psicologia naquele momento. Em 2009, chegaram 2 psicólogas estatutárias. A gente achou importante colocar isso aqui. O Cardoso Fontes é um hospital que tem 70% do seu corpo clínico de psicologia com contrato temporário, e nós temos 3 psicólogas estatutárias, e isso vai fazer alguma diferença na continuidade do serviço, não na vinculação de cada profissional, né, assim, individualmente na clínica, mas na continuidade do serviço, porque é um serviço que está sempre dependendo de algumas contratualizações que nem sempre a gente consegue se colocar nela, né? Então, em 2009, o Cardoso Fontes recebe 2 psicólogas estatutárias, já tinha uma psicóloga estatutária lá que já se aposentou, e hoje nós temos um serviço com 10 psicólogos. Vou passar aqui. E aí, assim, a gente fez essa certificação junto ao Conselho Regional de Psicologia em 2017. O serviço conta com uma responsável técnica, né, no Conselho de Psicologia. A gente teve algumas adequações do serviço a partir desse momento. E em 2018, a gente adequa o serviço a uma portaria do Ministério da Saúde que dispõe sobre os hospitais com assistência oncológica.
É importante ressaltar que ainda hoje a gente não tem um perfil definido do hospital. Nós somos um hospital que tem serviço de oncologia, nós temos uma emergência aberta, nós temos clínicas cirúrgicas e a gente acaba sendo um grande hospital geral com essas especificidades, né? E aí, agora eu vou falar sobre o referencial teórico do serviço de psicologia. Achei importante falar sobre isso aqui, que a gente está falando para uma plateia de bastante psicólogo e, pelo que eu vejo, muitos estudantes de psicologia. A gente sempre pensa assim, como é que seria desenvolver o trabalho dentro do hospital? Qual é a linha teórica de cada um, a abordagem, né, psicanalista ou lacaniano, winnicottiano. Dentro da psicanálise já é uma série de abordagens, e comportamental, esquizoanalista. E aí eu achei importante a gente falar sobre o referencial teórico do serviço de psicologia. Nós somos um hospital que é um hospital do SUS, e nós temos uma responsabilidade ético-política desse lugar. Então, o referencial teórico da psicologia tem a ver com do que se preconiza da psicologia no Sistema Único de Saúde, né? Então, aqui tem uma figurazinha para a gente pensar sobre isso. Quem lida com o hospital sabe bem que, muitas vezes, o hospital funciona como algumas trincheiras separadas, né? Lá tem a enfermagem, tem a equipe médica, tem a equipe do serviço social, da fonoaudiologia, que muitas vezes não trocam e não falam entre si, e a função da psicologia é também trazer essa discussão em equipe para dentro do hospital. Então, o nosso referencial teórico é a clínica ampliada e compartilhada em saúde, que é um referencial teórico do Ministério da Saúde, né? E a gente traz um pouco da experiência da saúde mental para dentro do hospital. Então, a gente entende o sujeito como o protagonista do seu cuidado. E o psicólogo vai ser importante para conseguir traçar junto à equipe esse tipo de visão em saúde, que é uma visão ampliada, né? A gente pensar o sujeito ali não só como alguém que está sendo o depositário dos cuidados em saúde, mas como sendo alguém importante para traçar esse atendimento e essa visão da complexidade da saúde. E aí a gente tem como referencial teórico o projeto terapêutico singular, né, que objetiva a realização de uma revisão do diagnóstico, nova avaliação de riscos e uma redefinição das linhas de intervenção terapêutica, redefinindo tarefas e encargos das vários especialistas. Isso tudo é sempre muito bonito, né? A gente lê, quem gosta do SUS, lê o SUS e vê o quanto é bonito a utopia do SUS e o que a gente pretende chegar, né, nessa produção de saúde, mas ela tem alguma organização para o serviço funcionar dessa forma, né? E a gente precisa conseguir instrumentalizar o serviço para que a gente alcance essas metas do projeto terapêutico singularizado da Clínica Ampliada em Saúde. E aí a nossa organização do serviço, ela está baseada nisso. Então, lá no Cardoso Fontes, a gente consegue atualmente, né, funcionar como as equipes de referência. Eu sou psicóloga que estou atualmente na coordenação e como responsável técnica do serviço de psicologia, mas eu sou a psicóloga da pediatria. Eu sou de referência na pediatria. Nós temos cada psicólogo de referência em um local de atendimento, em uma clínica específica. A gente entende que isso é importante para a gente poder pensar nesse projeto terapêutico singularizado. Quando a gente faz parte da equipe de referência, a gente entende também o funcionamento daquele local, daquela clínica, e a gente também consegue participar dos movimentos e dispositivos daquela clínica específica, né? Dos rounds, das reuniões de equipe, né? Para também poder colocar e propor o atendimento da psicologia nesses espaços. E aí os setores de atuação, né, da psicologia, a gente tem na internação, né, na cirurgia geral, cirurgia vascular, clínica médica, CTI pediátrico, ginecologia, nefrologia, pediatria, pneumo, prócto e uro. E os ambulatórios, né, que a gente atua nesses 3 ambulatórios de especialidade, que é imunologia, né, o Hospital Dia, endocrinologia e oncologia. Nós temos também o Cardoso Fontes também tem uma psicóloga que
atua no SADES, que é o Serviço de Apoio à Deshospitalização, que é um serviço específico, que tem profissional, né, específico nesse serviço, né. Os objetivos do nosso serviço, né, é oferecer suporte psicológico aos pacientes e acompanhantes, colaborar para a humanização dos serviços prestados, identificar as reações emocionais e os estados psicológicos dos usuários atendidos que podem interferir no quadro de saúde e também ajudar na promoção da adesão ao tratamento. A composição da equipe da psicologia, eu já falei, a gente tem 10 psicólogos, 3 são estatutários e 7 CTUs, e a gente tem uma estagiária que está aqui presente. A gente tem um convênio com a Vitória, que está lá atrás. A gente tem um convênio com a UF, o hospital tem um convênio com a UF, e a gente acabou, a Vitória chegou há 2 semanas, e essa é uma atividade que a gente gosta muito de desenvolver também no Cardoso Fontes, que é do ensino, né, da gente poder, de alguma forma, mostrar ao estudante de psicologia o que é ser psicólogo em um hospital e o que é ser psicólogo em um hospital do SUS. Aqui é um fluxograma de como mais ou menos funciona, né? Os pacientes que são identificados com demanda para atendimento psicológico, eles são abordados pelo psicólogo. A partir daí a gente faz uma entrevista inicial e avalia o estado psíquico do paciente. Dessa avaliação pode se desdobrar um atendimento psicológico ao paciente, uma interconsulta, né, a gente trocar o caso com algum outro profissional também inserido na assistência, ou, de repente, um atendimento ao familiar, e, a partir daí, a gente avalia a necessidade da continuidade de atendimento psicológico e, após a alta, o encaminhamento desse paciente para a rede. Aqui é importante destacar que essa demanda que vem para o psicólogo, ela não precisa ser em forma de parecer formal, por isso a gente da ginecologia, de pacientes da nefrologia, de acompanhantes dos pacientes do CTI. A gente tem um grupo específico ambulatorial de mama, que é o grupo das Amigas do Peito, que a Regina desenvolve no hospital, que é um grupo que já vai fazer quase 10 anos, e esse grupo se reúne semanalmente, e tem a participação da psicologia, é um grupo multiprofissional, mas tem a participação da psicologia ajudando a manter esse grupo e organizando, né, o grupo. Além dessas atividades, a gente participa de algumas comissões do hospital, né, da Comissão de Humanização, do Comitê de Ética em Pesquisa, do CIDOT, que é uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante, a Comissão de Cuidados Paliativos, e a gente também participa do o Cardoso Fontes tem uma especificidade. Lá no Cardoso, o corpo clínico, né, que tem em vários hospitais, que é formado por médico. No Cardoso Fontes é um corpo clínico e assistencial, é um colegiado que é eleito, né, pelos funcionários, né, da unidade, e tem a representação da psicologia, do serviço social, da terapia ocupacional, né, para a gente poder pensar nas comissões do hospital e pleitear algumas coisas junto à direção geral, ou ao Ministério da Saúde, como é o caso, como está sendo o caso atual. Outras ações que a gente desenvolve, a organização de uma jornada de psicologia hospitalar. Esse ano a gente está organizando a 10ª jornada de psicologia hospitalar. Costuma acontecer em agosto, em comemoração ao Dia do Psicólogo, mas agora esse ano vai ser em setembro. Cada ano a gente pensa um tema específico e desenvolve esse tema. A gente participa bastante de eventos científicos internos. O serviço de psicologia é bastante demandado a falar em alguns eventos que
que acontecem lá. No último sábado, teve um evento de capacitação para os voluntários da capelania do hospital, e eles pediram para a psicologia falar, e é sempre um momento muito interessante de troca, né? A gente costuma ser bastante demandado para esses eventos que acontecem. A gente sempre realiza, né? A Regina sempre realiza o Outubro Rosa, que é um evento de reflexão e comemoração também, né, das mulheres que frequentam o grupo de mama do hospital. E a gente também tem a orientação do estágio extracurricular. Agora, já finalizando, como desafio, né, eu coloquei aqui a questão do atendimento na emergência. A gente atende na emergência como parecerista, a gente não tem psicólogo na equipe de referência da emergência. A gente entende que é importante que tenha, mas a gente, no momento, não tem como ter profissional para isso. A gente não tem psicólogo na saúde do trabalhador, e isso é uma grande fragilidade. A gente tem recebido cada vez mais demandas de profissionais de saúde com agravamento psíquico graves, né, de risco de suicídio, tentativa de suicídio e depressão, e a gente ali faz um acolhimento pontual, né, e encaminha para a rede. Mas a gente entende que isso é um trabalho que é necessário ser feito de uma forma sistemática e apoiada pela direção também do hospital. Então, a gente entende que precisa de um psicólogo, não só um psicólogo, mas a gente precisa de uma saúde do trabalhador atuante para lidar com essas questões, né? Porque a saúde do trabalhador e o profissional de saúde, ele é de extrema importância na produção do cuidado. E quando ele está adoecido, essa produção do cuidado, ela fica também adoecida. E a gente, no momento, não tem como ter psicólogo na saúde do trabalhador. Um outro desafio é que a gente não tem psiquiatra na unidade, nunca teve. Até eu estava ouvindo aqui alguns serviços falando, poxa, a gente perdeu. A gente no Cardoso nunca teve. Então, na prática, a gente funciona referenciando os nossos pacientes psiquiátricos para a porta de entrada da P4, que é o SER da Barra, ali no Lourenço Jorge. E aí, às vezes, o paciente está internado e ele precisa fazer uma avaliação psiquiátrica, ele entra na ambulância e vai fazer uma avaliação psiquiátrica. O que a gente entende que é o que é possível no momento, mas é péssimo, porque é ruim tanto para o paciente quanto para o psiquiatra que está atendendo ali só naquele momento e vai responder um parecer, né? E a gente não tem psiquiatra na unidade e não sei se tem perspectiva de ter, né? Aqui é uma foto do grupo de mama, né, das pacientes do grupo de mama. E aqui é a equipe do Hospital Federal Cardoso Fontes. Estão faltando duas psicólogas aqui, que é a Gabriele, que fica no SADES, e a Ana Cristina, que é do Hospital Dia. Obrigada. Obrigada, Ellen. Muitas questões, né, que são levantadas, né, a partir da fala de você, mas acho que eu estou bastante impactada, né, com essa questão, né, com a fala da Márcia, com a fala, né, da Ellen, desse aumento da busca, né, desses profissionais que estão adoecendo, né, nesses espaços, né, e aí também impactada com a fala da Ana, né, da Ellen e do Zé Mauro, da coisa da diminuição, né, do número de psiquiatras, e um hospital como Cardoso Fontes não ter, né, nenhum psiquiatra ali, né, no suporte às pessoas que estão internadas ali, me causa, enfim, é difícil. Vamos chamar, então, né, a Rose, Lene, Glória, Zé Mauro, Patrícia, Tainá. Tainá ainda está aqui? Tá, não tá? Tayane? Acertei. Patrícia ainda está? Para a gente poder fazer, né, a série de perguntas agora, né, da manhã. Antes das perguntas, eu gostaria de chamar a Roberta para ela poder explicar, né, um pouco do stand. Eu vou ajudar no microfone, Rosilene vai ficar aqui coordenando, né, esse momento. Boa tarde a todas as pessoas que ainda estão aqui presentes. Eu sei, a resistência. Bem rapidamente, enquanto a gente se organiza aqui para as perguntas, eu só queria chamar a atenção para um stand que tem ali bem em cima, né, de onde a gente está fazendo as inscrições, que é o stand do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, né, que é um centro nacional que todo o sistema conselhos
possui, né, de produção de referências técnicas para a prática de psicólogas e psicólogos em políticas públicas, né? Como foi ressaltado aqui, né, mais especificamente na última fala, né, assim, quando a gente pensa na prática em hospitais vinculados ao SUS, a gente está falando, sim, né, de uma prática em política pública. Essa, por exemplo, é uma referência técnica que está em produção, acabou de sair a consulta pública, né? Inclusive a equipe aqui participou, né? Contribuiu bastante, essas contribuições foram encaminhadas, né, para o Sistema Conselhos para que possam ser compiladas, mas para além dessas existem outras, são 17 referências técnicas já produzidas que estão disponíveis ali para serem acessadas via QR Code. Então é isso, gente. Obrigada. Então, a gente agora abre brevemente para perguntas e comentários. A gente sabe que a hora já está avançada, a gente está em cima da hora do almoço, mas só para dar oportunidade para alguém que queira perguntar ou queira fazer algum comentário. Eu vou pedir que algum funcionário passe com os microfones. Júlia? Já temos lá 2 pessoas. A gente pode usar outro? Não é esse. A gente pode usar outro que não seja esse? Quem? Boa tarde. A minha pergunta pode parecer um pouco boba para alguns, mas eu realmente não sei. Eu queria saber qual que é a diferença do hospital federal para o hospital público e como é que ele funciona em questão de alta e média complexidade na saúde. Oi, boa tarde. Queria especificamente fazer uma pergunta para a Márcia Natal, que no caso clínico que você falou, em que aspecto a chegada do novo membro da família validou o processo de promoção de saúde? Mais alguém? Pode ser 4, gente? Boa tarde, eu me chamo Emerson, sou estudante de psicologia. Eu queria saber quais os maiores desafios e as dificuldades para trabalhar nessa área, questão de ser um psicólogo na área hospitalar. Boa tarde, meu nome é Igor, eu sou pós-graduado em Psicologia Hospitalar, né, pelo Instituto Nacional de Infectologia. A minha pergunta vai para a psicóloga do Hospital Federal de Ipanema. Eu gostaria, na verdade, que ela comentasse um pouquinho mais sobre o grupo de apoio online que eles fazem. Oi, você que perguntou sobre o Hospital Federal, né, e o Hospital Público. O Hospital Federal, ele é um hospital público da esfera federal, né? A gente tem 3 esferas, federal, estadual e municipal, e o Hospital Federal, ele é sim um hospital público exclusivamente do SUS, e a gente está o tempo todo, né, às voltas com essas questões que envolvem as políticas públicas de saúde. A atenção básica de saúde, né, primária, que a gente chama, é o que é feito nas clínicas da família, e aí nos postos de saúde municipais, prioritariamente municipais. A atenção secundária é mais no nível estadual, não é isso? Que são as clínicas especializadas. E a atenção terciária e quaternária é já o que já é voltado para a rede hospitalar, que aí tem das 3 esferas, mas a gente está falando aqui da rede hospitalar federal, né? Que aí já é uma atenção mais especializada ainda. Na parte da tarde vão falar os institutos que recebem, de fato, gente do Brasil inteiro para tratar questões muito específicas e de um atendimento muito especializado,
que é o que a rede federal deveria estar voltada para fazer, um atendimento mais complexo e especializado, tá bom? Qual o seu nome? Bianca. A Bianca pergunta: em que aspecto, no caso clínico, a chegada do novo membro validou o processo de promoção de saúde? Lembra que a gente falou, e estava registrado ali, que a família ela já era uma rede pequena, rede restrita, que a mãe pediu demissão do emprego, quer dizer, desconstruiu um projeto em construção, que o pai parou de fazer as visitas com a frequência que fazia e passou a fazer com uma frequência bem menor. Então, essa família estava esfacelada, né? O pai, um paciente com epilepsia sem tratamento, ele começou a se tratar. A mãe e o pai voltaram a ter uma construção familiar de encontro, inclusive com a chegada de um bebê. Ela engravidou, ela foi vista durante as visitas ao hospital de rotina com o esposo, com a criança, com o adro, né, e com a gravidez, em um momento de família, de construção coletiva entre os membros daquela casa, nesse momento, tá? Que a gente apostou que a mãe, né, uma aposta da equipe, que a mãe e o pai e a criança estão em outro momento, totalmente diferente do desencontro de projetos que haviam antes, tá? Respondeu? Ellen podia responder para os desafios, né? Aí depois ela tem que responder. Tá. Acho que foi a pergunta dele, né? Ele perguntou sobre os desafios e as dificuldades de trabalhar num hospital. São muitos, num hospital público mais ainda, mas eu gostaria só de dar um exemplo rápido do que é um desafio, do que é trabalhar como psicólogo no hospital. Para quem estava presente aqui desde o começo e viu a composição da mesa de abertura, teve uma fala um pouco direcionada ao trabalho do psicólogo se restringir ao que é subjetivo. E eu acho que isso é um grande desafio para trabalhar dentro de um hospital, é dizer que assim, nós somos múltiplos, nós fazemos clínica, né, assim, o acolhimento ao sujeito, sim, né, e tentamos fazer com que ele faça parte desse projeto terapêutico dele, mas também como categoria profissional, temos uma série de outras contribuições a fazer com a saúde. E isso, para a saúde, né, assim, isso não é simples, porque muitas vezes o trabalho do psicólogo frustra a expectativa de uma equipe médica ou de uma equipe assistencial. Nós somos muitas vezes chamados para aplacar uma angústia de um paciente que está num momento específico da vida, muito delicado, e que precisa, sim, de alguma forma, ter um continente para esse sofrimento, e a equipe de saúde, muitas vezes, de uma forma também sofrida, solicita o psicólogo para ajustar o paciente àquilo que seria esperado pela equipe. Então, muitas vezes, o psicólogo é chamado para atuar como alguém que vai resolver aquela questão ali naquele momento e aplacar a angústia, muitas vezes, da equipe. E aí a gente tem que conseguir construir alguma coisa junto a essa equipe, junto ao paciente, né, para dar continente ao paciente dessa angústia, que é importante que ele tenha, e é importante que ele expresse essa angústia nesse momento da vida, e também um retorno disso para a equipe, num sentido de que é difícil a beça lidar com essas questões, né, e no dia a dia, no cotidiano, mas são questões importantes para o paciente. Na minha opinião, assim, eu acho que o que tem de mais desafiador do papel do psicólogo no hospital é aceitar essa demanda que é trazida para o psicólogo dentro da unidade hospitalar e transformar essa demanda de forma a respeitar o usuário, né? Respeitar o paciente, né? E respeitar o momento psíquico que ele está passando. Muitas vezes a gente vai frustrar algumas expectativas profissionais, mas é claro que com o trabalho, com o tempo, as equipes também vão entendendo, né, a importância desse lugar. E aí eu acho que o principal desafio do psicólogo hoje no hospital é mostrar essa forma de produção de saúde que é muito diferente do que é acostumado a fazer dentro do hospital. O hospital é todo muito normatizado, então tem sempre muito claro o que o médico faz
faz, o que o enfermeiro faz, o que o assistente social faz, e aí eles tentam capturar também o que o psicólogo vai fazer. E a gente faz um monte de coisas, e muitas vezes o que a gente faz é atender o paciente naquele momento da angústia e suportar junto dele a angústia daquele momento da vida dele e suportar junto da equipe, né, essa angústia que é lidar com esses sofrimentos. Então, esse é um grande desafio, lidar dentro de um hospital público, né, e como psicólogo, muitas vezes a gente lida com uma impotência e isso, às vezes, é difícil de pensar, mas é o papel do psicólogo, né? O desafio do psicólogo, acho que é o que tem de mais bonito do psicólogo dentro de uma unidade hospitalar na produção de saúde. Isso, respondi. Sobre o grupo online, né? O grupo de apoio online, ele não é muito diferente de um grupo presencial. Ele vai se autogerir, assim como um grupo presencial. Ele surgiu a partir da demanda das próprias pacientes, que resolveram apoio umas às outras. E me chamaram para participar. E eu pensei, por que não, né? Vamos participar. Só que existe uma regra, né? Como todo grupo tem regra, a minha intervenção no grupo, ela é pontual, né? Elas estão ali se apoiando, estão ali e mandam bom dia, mandam receitas, né? Só que esse grupo é um grupo de pacientes, né? Pacientes, alguns em quimioterapia paliativa, outros um pouco mais graves que os outros, e aí acontecem as internações, acontecem os óbitos, e aí que a gente entra. A gente entra auxiliando naquele momento o grupo na reflexão do momento em que está vivendo, né? Assim como num grupo presencial. A gente avalia as mensagens de tempo em tempo, tá? Durante a semana, não ficamos ali, né, all time, né? É online, mas não é all time. E então a gente avalia isso, avalia quais são as mensagens que têm necessidade de intervenção e faz isso. Se percebe ali no grupo que tem uma pessoa que está um pouco mais mexida com uma situação ocorrida, até me recordo de uma situação de óbito, eu entro em contato, inbox, tento fazer intervenção online ali. Se eu percebo que ainda assim a demanda não foi acolhida da maneira devida, né, ou da maneira como o paciente merece ser acolhido, eu sugiro um encontro pessoal no hospital. E aí ela fica como uma porta de acesso à equipe, ao serviço, a essas pacientes da oncologia. Hoje ele tem nome de Borboletas de Ipanema e elas vão incluindo pessoas e ele vai se autogerindo e vai dando a elas o que eu acho que é bem importante, que é sentido, né? Qual é o sentido de estar passando pelo que eu estou passando? E aí, a partir deste grupo online, a partir de apoio a outras mulheres, né, que vem sendo feito, elas vão encontrando sentido no adoecimento delas e, por muitas vezes, chamam de missão. E é assim que a gente tem ajudado no grupo online. Obrigada. Bloco, tá, gente? Pra gente sair para o almoço, que tá todo mundo com fome. Você também pediu, né? Já foi? Ah, então tá. Então deixa eu ver aqui. Boa tarde. Meu nome é Anderson Nunes, eu sou chefe do setor de psicologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, também Hospital Federal, e de nível de atenção terciário e quaternário. Eu estava pensando aqui, me identificando muito com os desafios que vários da mesa colocaram e pensando em outro desafio, que eu imagino não ser apenas o nosso, mas de vocês também, que é o da relação com a rede, particularmente com a rede no nível da atenção básica, já que existe um sistema de referência e contra-referência, e demandas que partem dos hospitais para a atenção básica e vice-versa. No nosso caso, nós
temos lidado com certa dificuldade em termos de comunicação, basicamente, no sentido de poder encaminhar pacientes. Naturalmente que a falta de recursos que já foi dita aqui, em termos de recursos humanos e materiais, também é uma realidade na atenção básica. Então, não seria de se esperar algo muito diferente nessa interlocução. À medida que a gente tenta encaminhar, muitas vezes a gente não encontra serviços funcionando por falta desses recursos. E eu queria que vocês pudessem compartilhar um pouco de como vocês têm lidado com esses desafios. Estou partindo do princípio que seja um desafio de todos aqui representados. Enfatizando o aspecto da atenção básica daqueles pacientes que já são atendidos, tanto em enfermarias quanto em ambulatório, e que, numa avaliação, se entende que seriam pacientes que têm um perfil para atenção básica e que não têm questões diretamente relacionadas à doença ou tratamento em curso dentro de um hospital de nível terciário ou quaternário. Quero parabenizar a todos pela apresentação e pelo trabalho realizado nos hospitais. Fiquei pensando como é que a gente constrói uma rede, com uma rede que está sendo desmontada, né? Tudo. Sim, sim. E aí a gente encerra, tá? Rodrigo, nessas duas. Bom dia, meu nome é Vitor, sou estudante de psicologia e a minha dúvida é referente à especialização de psicologia hospitalar. Eu vi muito falando sobre psicologia hospitalar, mas pouco sobre os cuidados paliativos. Eu queria entender se nessa especialização da psicologia hospitalar há uma diferenciação com os cuidados paliativos ou vocês integram isso? Bem, né? Sou Rodrigo Ascioli. Eu fiquei ouvindo vocês e pensei o seguinte: a psicologia tem múltiplos saberes, né? E esses múltiplos saberes, mesmo que de áreas diferentes, eles conversam entre si em alguns momentos. E eu estou percebendo que no hospital é exigido do psicólogo esses diversos saberes da psicologia. Ouvimos falar durante os 5 anos de formação, mas não temos tempo de nos aprofundar sobre eles, né? E eu comecei a perceber que, pelo menos, vocês falam em acolhimento, do que a gente fala geralmente dos psicólogos, falando de saúde do trabalhador. Então, se vocês percebem, se no dia a dia profissional de vocês, minimamente vocês percebem a necessidade de 3 especializações, 3 conhecimentos diferentes dentro dos hospitais. Porque, além desse trabalho que é feito tradicionalmente, vocês imaginam que é o leito, do acolhimento, e também existe a parte organizacional, né? Não só na parte administrativa, mas também na saúde do trabalhador. Então, a pergunta é, se vocês sentem essa necessidade, eu sei que é difícil com relação às contratações, mas conhecimentos diferentes da psicologia dentro da mesma instituição. Um grande exemplo disso, existe um fórum nacional chamado FEMPB, onde entidades da psicologia brasileira conversam entre si, né? E já percebemos ali até mesmo conhecimentos, por exemplo, da psicologia do esporte acontecendo dentro dos hospitais, né? Então, essa troca de informação. Mas isso é só um outro lado, né? Mas a necessidade de profissionais de áreas diferentes da psicologia atuando no hospital se ajudaria nessa rede. O psicólogo que falou sobre a rede. Você é responsável técnico do Serviço de Psicologia do Clementino Fraga, né? Então, nossa área não é muito diferente da sua, né? É uma dificuldade muito grande para fazer o encaminhamento, né? Muitas vezes nós ficamos por 2 horas, 3 horas no telefone para conseguir contato com a unidade para a qual nós queremos fazer o encaminhamento. Recentemente, nós tivemos um impacto muito grande porque nossa referência para serviços de saúde mental era o Rodolfo Rocco, fugiu, obrigada, Deise, era o PAN Rodolfo Rocco, que funcionava com emergência de 24 horas, e agora é o Pinel, né, na URCA. Para o paciente que mora em Ramos, que mora em Bom Sucesso, que mora em Manguinhos, o deslocamento para a URCA é muito complicado, gente.
para a família levar esse ente querido, muitas vezes em sofrimento muito grande, em quadros de surto, de transtorno severo, o encaminhamento nem sempre, né? Nem sempre o paciente é levado pela ambulância do hospital. Se ele estiver entrado no hospital e estiver numa situação de agravo, vai ser feita uma avaliação pela psicologia. O médico vai participar, vai fazer também uma avaliação da situação e pedir pelo NIR a vaga para encaminhamento, se for paciente com necessidade de urgência psiquiátrica, tá? De atendimento de urgência, né? E aí a ambulância do hospital pode levar. Se não estiver com um quadro muito agudo, a gente não consegue a ambulância. E aí a família que vai levar o paciente. Neste caso, da área programática 3.1 para a URCA. Tá? A gente demorou um tempo para descobrir isso. Foi necessário assim, uma manhã de vários telefonemas, quando eu já estava desistindo, e a Ana estava lá na sala também, e a gente... Foram assim, sucessivas ligações, fala com A, fala com B, com C, até que não encaminhe para o Rodolfo Rocco, agora a referência para vocês é o Pinel. Para outras unidades de saúde, CAPS, CAPS-AD, CAPS-C, é uma dificuldade também muito grande, porque houveram muitas demissões, né, a precarização dos serviços, mudanças de números de telefone, mudanças de endereço, né, já aconteceu da gente fazer o encaminhamento, fazer a ligação telefônica, conseguir falar com a pessoa de referência e não checarmos o endereço e o paciente voltar, porque havia mudado o endereço. Então, quer dizer, ali a mesma unidade que funcionava na área de Bom Sucesso mudou de endereço, mas nem a pessoa de lá comentou, nem a gente de cá também perguntou, porque você não vai imaginar que vai mudar o endereço de uma hora para outra de um CAPS. E aí o paciente voltou, o familiar voltou com o paciente, telefona de novo, encaminha novamente. Né? Muitas vezes o telefone que a gente tem lá, o que encontra na internet, não é mais o telefone de referência. É uma dificuldade muito grande para fazer esses encaminhamentos. Então, na verdade, a gente vive um colapso da rede, né? E assim, a gente tenta driblar isso diariamente, com muita paciência, com muito compromisso com o paciente, fazendo o que a gente chama de encaminhamento responsável, né? Que é realmente só encaminhar depois de uma ligação telefônica, de um contato telefônico e de uma certeza de que aquele paciente vai ser recebido naquela unidade para uma avaliação. Tá? Então, a gente, com frequência, né, atualiza esses endereços, os telefones, e fazemos o encaminhamento através de um investimento muito pesado no compromisso com o paciente. Tá bom? Respondido? Então, falando sobre a questão da especialidade, psicologia hospitalar e cuidados paliativos, né? Então, existe o reconhecimento da psicologia hospitalar e da psicologia da saúde como uma especialidade em psicologia pelo Conselho Federal de Psicologia. Cuidados paliativos, na verdade, é uma intervenção multiprofissional, né, para pacientes que estão fora de possibilidades terapêuticas, né, onde o foco é muito mais a qualidade de vida, redução de sintomas, redução da dor. Esse tipo de intervenção, né, de cuidado, tanto se realiza com o paciente internado, mas o paciente também pode ficar ser atendido em nível ambulatorial. Geralmente, quem faz esse tipo de assistência é o psicólogo que trabalha no hospital, né? Porque esse paciente já passou por um hospital e ele pode ter sido, esse atendimento pode ter sido iniciado no hospital. Então, são psicólogos da área hospitalar que estão ligados às equipes de cuidados paliativos. Mas, do meu ponto de vista, a intervenção em cuidados paliativos não tem nenhuma diferença de atendimento ao paciente hospitalizado. São as mesmas questões, ok? Oi, respondendo à pergunta do Rodrigo, né, que ele fez entendeu que o papel que o psicólogo dentro do hospital, ele utiliza vários recursos que a gente aprende na graduação, né? O psicólogo ali precisa
entender um pouco de psicopatologia, entender como é que funcionam os processos mentais do paciente. Algumas vezes a gente se utiliza também de alguns recursos organizacionais, né, quando a gente está num cargo de coordenação de equipe, né, e aí o lugar do psicólogo dentro do ambiente hospitalar é um lugar múltiplo e que exige muito de conhecimento, de fato, de várias áreas, né? Em alguns lugares, alguns locais, hospitais específicos, institutos específicos, interfaces específicas também, como você falou até de psicologia do esporte, enfim. Mas dentro do ambiente hospitalar, e falando para muitos estudantes que está aqui, a gente vai se dar conta de precisar utilizar vários dos conhecimentos que a gente teve durante a graduação e que ali vai precisar utilizar para o atendimento ao paciente. A gente não vai reproduzir unicamente uma clínica, no sentido estrito de clínica, né, individualizante. A gente precisa conseguir trabalhar em equipe, a gente precisa conseguir transformar o que a gente fala e os nossos jargões em alguma coisa em comum. Né? A gente precisa entender de saúde mental, a gente precisa entender de psicopatologia, a gente precisa pensar também, não que a gente vá fazer isso, né? E aí é um outro psicólogo, mas a gente precisa também pensar na importância da saúde do trabalhador para ser desenvolvido dentro da unidade hospitalar. Então, a gente vai utilizar, de fato, vários recursos e instrumentos que a gente aprende na graduação e de várias áreas diferentes da psicologia. O hospital vai ser um lugar privilegiado para exercitar várias habilidades que o psicólogo desenvolve e aprende durante a graduação. Acho que... Isso. Essa é uma questão que é importante, a gente lá, por exemplo, com relação à saúde do trabalhador, ele perguntou se caberia psicólogos contratados especificamente para algumas situações. Lá no Cardoso Fontes a gente não tem psicólogo na saúde do trabalhador e a gente entende que seria importante um psicólogo específico para esse trabalho. Eu faço acolhimento a alguns funcionários que buscam atendimento da psicologia em situações graves de saúde mental. A gente faz um acolhimento e um encaminhamento, mas o ideal seria um psicólogo para a saúde do trabalhador. Porque é um psicólogo que quando eu atendo, por exemplo, um enfermeiro com uma questão específica ali da pediatria, que é onde eu atendo também, é claro que eu estou atravessada por muitas questões e isso vai também influenciar no meu trabalho. Então, assim, para o caso da saúde do trabalhador, a gente vê como sendo importante ter um psicólogo dedicado para isso, para desenvolver ações de qualidade de saúde, qualidade de vida no trabalho, ação de prevenção a risco de suicídio, ações específicas, né? O psicólogo hospitalar faz um monte de coisa, fato, mas é importante a gente ter um cuidado diferenciado com a saúde do trabalhador, que é um trabalho muito específico. Rodrigo, né? Rodrigo, a nossa psicóloga da saúde do trabalhador é mestranda em saúde do trabalhador, né? Ela tem formação e informação qualificada, diferente do restante do grupo, que com certeza a assistência psicológica que nós prestamos aos trabalhadores dá uma cobertura necessária da assistência psicológica. Mas o olhar ampliado que ela tem sobre a instituição é diferente. Então, normalmente, quando nós estamos preparando alguma ação específica para um trabalho de grupo com profissionais, eu convido ela para estar no grupo, ainda que ela não esteja naquela fatia de trabalho, porque ela tem uma visão bem diferente, né? A Cristina está ali, então assim, ela tem um olhar e ela faz propostas, né, como foi falado aqui, a síndrome de burnout e outras situações específicas que ela aponta, né, não, mas pode estar caminhando para aqui, para ali, realmente a cada formação um investimento maior, um retorno maior na área de habilidades. Então eu acho que é interessante o que você está falando. Quando eu cheguei no hospital, eu fui procurar fazer um curso de psicossomática, né, que eu achei que agregaria valor. Então, acho que é por aí. A gente pode melhorar um pouco a nossa atuação, você pode ter mais recursos de trabalho buscando algumas especializações, é fato. Vai te ajudar na prática da psicologia dentro da instituição hospital. Mas não é... a gente trabalha com o sujeito, né? Com o indivíduo. Então, o psicólogo ele vai dar conta de trabalhar com esse indivíduo.
porém vai ter mais ferramentas e vai ter um olhar mais ampliado sobre essa ou aquela área, de acordo com o investimento que ele fizer também. Acho que vale a pena investir um pouquinho, tá? Eu acho que um aspecto muito importante é que o psicólogo também é um profissional da saúde, também é um trabalhador da saúde. E ele também faz parte da equipe, então fica muito complicado também atender o profissional com quem ele trabalha, que também faz parte da equipe. Então, acho que realmente é recomendado que haja um profissional, um psicólogo que vai atender a saúde do trabalhador, tem um psicólogo específico para cuidar disso. E o psicólogo também é um profissional da saúde. Aliás, é uma questão que a gente precisa discutir também, né? Como é que tudo isso nos afeta? Porque também nos afeta, né? E a gente, às vezes, fica se colocando do outro lado da mesa, né? Quer dizer, o profissional de saúde está ali e nós estamos aqui. Mas, na verdade, a gente também fica bastante afetado por essa saúde, por essas questões todas, né? Então, gente, acho que assim, as mesas da manhã deram para a gente uma dimensão de um grande desafio. Vocês viram a cada hospital a dimensão, o gigantismo das ações necessárias, por um lado, né, e existentes, e, por outro lado, equipes extremamente pequenas, né, para dar conta de coisas tão complexas e tão grandiosas, né? Então, acho que assim, esse é um grande desafio, né? Que acho que é um trabalho que todos nós, alguma coisa que todos nós deveríamos, como cidadãos, exigir, que é recursos humanos suficientes para a prestação de um trabalho que é um trabalho extremamente necessário. Eu acho que deu para, na mesa da manhã, observar o quanto esse trabalho é pertinente, o quanto ele é necessário e o quanto ele é potente para a produção de saúde. Né? Porque é isso que nós fazemos. Nós somos profissionais de saúde, nós trabalhamos na produção de saúde. Então, é junto a isso que a gente precisa, como profissionais no nosso campo de trabalho e como cidadãos nas nossas lutas pelo direito, né, pelo SUS, né, pela permanência do SUS, como eu falei na mesa da manhã, o SUS é público, gratuito e universal. Esse que eu acho que é a nossa grande batalha. A gente encerra por aqui a mesa da manhã, lembrando que nós temos a mesa da tarde, que está bastante interessante, que é sobre os institutos, né, que trabalham temas específicos. Então, essa mesa da tarde vai iniciar, a gente está saindo aqui 13h40, então o retorno, 14h40, a gente retorna do almoço, existem restaurantes no entorno que vocês podem acessar.